Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Visão 360, aqui na tela da Masper TV. O Visão 360 é transmitido no canal 575 da Parabólica Digital Brasileira, TV aberta para todo o país. E canais 20 e 520 para os assinantes da ClaroNet no Rio Grande do Sul. Você também pode nos acompanhar ao vivo pela nossa página na internet e em mais 127 provedores espalhados pelo mundo. Ou curtir nosso conteúdo pela sua rede social preferida. O Visão 360 de hoje fala sobre iniciativas que incentivam os eventos esportivos comunitários. E uma destas iniciativas parece muito simples, mas que faz toda a diferença, o Premia Poa, Premia Porto Alegre. Mas além dela, várias outras que fazem a diferença no dia a dia, principalmente daquelas comunidades em que as pessoas mais precisam. E para falar sobre este assunto, recebemos aqui nos estúdios o Denis Andrade Pereira, coordenador de eventos da Secretaria de Esportes de Porto Alegre. Denis, muito obrigado pela presença. Seja bem-vindo aqui ao Visão 360. Muito obrigado, Glauco. Obrigado aos telespectadores. Agradeço muito o espaço de poder falar um pouquinho de esporte e poder tornar público algumas das iniciativas da Secretaria, algumas das iniciativas que vêm dessa equipe que trabalha todos os dias para conseguir fomentar o esporte, trazer o esporte para as comunidades de maneira mais estruturada e mais qualificada, para tornar aí Porto Alegre um polo esportivo, que é o nosso objetivo, né? Uma referência nacional no esporte. E além do esporte, muito além do esporte, tem a questão social, que eu já frisei lá na abertura do programa e que a gente dá ênfase, com certeza, a partir de agora, aqui no Visão 360. Mas antes, como é de praxe, como é de rotina, você sabe, tem as informações do dia, no Momento 360. Israel fez novos ataques aéreos contra o Líbano nesta quinta-feira. O objetivo, conforme o exército israelense, é combater a estrutura do Hezbollah em Beirute. É um desdobramento do conflito que começou entre Estados Unidos e Israel contra o Irã. De outro lado, o Irã afirma que atingiu um navio petroleiro norte-americano no Golfo Pérsico. Os números estão longe de serem precisos, mas calcula-se até agora mais de 1.300 mortes e mais de 5.000 feridos. É um conflito que tem escalada de tensão a cada momento e novas informações chegam porque vários países já estão envolvidos, os chamados aliados. E o Irã, que também tem os seus aliados. E reforçando que o fornecimento de petróleo começa a ser prejudicial para aquelas nações mais desenvolvidas e isso significa, logicamente, pesar mais também no bolso. E para as menos também. Daqui a pouco, no Brasil, vai ter esse reflexo. E a primeira turma do STF formou maioria para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro preso na Papudinha. Foi uma confirmação do que o ministro Alexandre de Moraes já havia decidido de negar a prisão domiciliar. Bolsonaro cumpre pena de 27 anos por liderar tentativa de golpe de Estado. E o banqueiro Daniel Vorcaro foi transferido para o presídio de Potim, no interior de São Paulo, nesta quinta-feira. Enquanto isso, a Polícia Federal abriu inquérito para apurar a morte de Luiz Felipe Mourão. Ele foi um dos presos da Operação Compliance Zero, que investiga o escândalo do Banco Master. Conforme a investigação, Sicário, como era chamado, obteve dados e fez ameaças no contexto dos crimes contra o sistema financeiro e teria tentado o suicídio na prisão. Há expectativa de novos dados que possam ser revelados diante do trabalho da Polícia Federal nos celulares que foram recolhidos, apreendidos, não só de Vorcaro, mas como do cunhado dele, que também foi preso, e de várias outras pessoas envolvidas, inclusive do Banco Central. E aí, logicamente, nomes de políticos já vêm à tona e muita, mas muita gente em Brasília
está com medo. Nós continuamos acompanhando e de perto. Vamos ao intervalo, em seguida voltamos para falar das iniciativas relacionadas ao esporte, aquelas populações mais vulneráveis, mais carentes aqui da capital. É rapidinho, a gente volta no Visão 360. Visão 360 de volta. Estamos recebendo aqui nos estúdios o Denis Andrade Pereira, coordenador de eventos da Secretaria de Esportes de Porto Alegre. A pauta de hoje, as iniciativas, os incentivos a eventos esportivos, principalmente naquelas comunidades que mais precisam, mais vulneráveis, mais carentes aqui da capital. E por que a gente fala deste assunto? Porque esporte, mais do que ser, logicamente, uma atividade que faz bem à saúde, ela faz bem do ponto de vista social. E a gente vai unir essas duas pontas aqui. Mais uma vez, Denis, muito obrigado por sua participação. Me diga, que trabalhos são desenvolvidos pela Prefeitura, através da Secretaria de Esportes, que a gente possa destacar junto às comunidades, por exemplo? Perfeito. A Secretaria tem um trabalho lindo em Porto Alegre, no sentido social, pelos atendimentos. Eu nem vou falar nesse momento ainda dos eventos, a gente vai falar de alguns projetos. Porque os eventos são muito importantes, claro, pelo retorno que dá para a cidade em várias áreas, mas eu acho que a questão social direta, que é o atendimento que a Secretaria faz, através dos projetos, mas também através do dia a dia, das atividades, dos atendimentos, porque hoje são 18 centros comunitários esportivos que a gente tem aqui em Porto Alegre. Um em reforma, né, e os outros 17 em atividade. A gente tem alguns com piscinas públicas que encerraram-se agora no último final de semana, e são 5 piscinas públicas totalmente revitalizadas, as piscinas que estão fazendo atendimento todos os verões, e é inteiramente grátis, basta fazer a carteirinha, faz a carteirinha num dos centros, a comunidade pode ser atendida em qualquer uma das 5 piscinas, também totalmente descentralizada, né? Estamos na Zona Norte, na Zona Sul, na Zona Leste, então a gente tem essa cobertura bastante qualificada quanto às piscinas. É o projeto Verão da Secretaria de Esportes. A gente tem no dia a dia, o ano inteiro, as atividades, e aí com diversos tipos de atendimentos, de modalidades esportivas, além das modalidades de dança, e aí nós vamos ficar falando aqui de todas as modalidades É que, na verdade, né? se mistura em determinado momento entretenimento, esporte, saúde, cidadania, acaba sendo, né, entrelaçando tudo, né? Então, a comunidade, tendo acesso aos centros comunitários, essa coisa mais descentralizada que a Secretaria tem, a gente consegue acessar as comunidades e eles têm a oportunidade de ter uma atividade física. E aí, com bolsas, com alguns convênios que nós temos com clubes, que conseguem bolsas através das nossas atividades, os projetos como Bolsa Atleta, por exemplo, que a gente consegue encaminhar atletas com vagas sociais dentro de alguns clubes parceiros, e ali já vamos descobrindo alguns talentos, e quiçá aí talentos que representarão a nossa cidade, nosso estado, nosso país, mundo afora, porque o esporte, a gente sabe, né, é um vetor transformador de vidas, e a gente acredita muito nisso. E através destas parcerias com clubes que são inacessíveis para a grande maioria da população, mas a Secretaria, com a obrigação e esse viés social que nós temos, a gente consegue abrir portas e criar essas oportunidades de atletas do futuro, atletas conseguirem ter o seu suporte dentro de um clube através de uma vaga social, através de uma bolsa. Então, a gente consegue viabilizar isso através dos nossos projetos também. Então, sabe, acho que isso é só fundamental. te interromper rapidinho, sabe que eu lembrei do Tinga, o ex-jogador, que a gente conhece, pouco conhecido, também agora pelas atitudes sociais, sim, né? Pelas iniciativas em âmbito social. Tem que dar, aliás, os parabéns, porque ele está sempre envolvido, mas ele, em determinado momento, lá atrás, quando eu conversei com ele, ele disse, gente, nem campo de várzea quase tem mais. Aquele campinho que as crianças iam lá jogar futebol e que, de repente, era celeiro, aquele local de vários jogadores, futuros jogadores, porque alguns nem conseguiam chegar até o profissionalismo, porque tinham que largar para trabalhar, enfim. Mas nem campo de várzea direito tinha. Então, imagina local para a pessoa praticar um esporte que necessita de uma estrutura melhor, fazer natação, mudou, enfim. Né? O contexto social mudou, né, Glauco? O contexto social, porque eu acho que a gente é de uma geração que a gente
Só bastava sair para a rua, todo mundo se encontrava e os campinhos de várzea, as pracinhas, os espaços mais apropriados para a nossa prática, a gente tinha mais disponível, a gente tinha mais. Hoje em dia, eu acho que a tecnologia, que é tudo de bom a tecnologia, ninguém vai falar mal da tecnologia aqui, evidentemente, mas a gente sabe que os jovens hoje estão tão conectados, que acabam se afastando da atividade física e acabam se afastando do esporte. Então, cabe a nós, enquanto gestores públicos, criar as oportunidades para que esse caminho retorne e as pessoas consigam ter esse direcionamento para as atividades físicas. Não só para alto rendimento, não é só para captar talentos, é para cuidar da saúde mesmo, é para tornar a sociedade melhor. A gente fala que a gente precisa de mais investimento em esporte, porque investimento em esporte não é entretenimento e a gente tem alguns conceitos errados muitas vezes. Até mais educação. Exato. A gente precisa entender que tem estudos que falam sobre isso, Glauco. A gente tem cada real investido em esporte, são R$4 que tu deixa de gastar com segurança pública, com educação, com saúde, porque é um investimento muito pesado que a gente faz na base quando a gente investe em esporte. E a gente precisa entender isso. Então, um dos meus papéis dentro da secretaria é organizar os dados e mostrar para a sociedade, para a gestão municipal, para todo mundo que tem o poder de decisão, que consiga encaminhar recursos para o esporte e mostrar o resultado que o esporte traz para a sociedade. É um resultado direto e indireto. A gente tem, depois nós vamos falar um pouco de eventos esportivos que tem um resultado legal, mas a gente tem uma sociedade muito melhor, mais disciplinada, pessoas que se cuidam mais. A socialização melhora muito quando o esporte faz parte da rotina de uma sociedade. Então, pessoas que fomentam o esporte, elas são responsáveis por melhorar a qualidade de vida e as pessoas que se engajam no esporte, nem que seja só para praticar, elas melhoram a sociedade no sentido de que elas vão cuidar melhor da saúde, elas vão dormir melhor, elas vão ter uma saúde mental melhor, afasta a depressão, achou o sedentarismo, e o esporte tem esse papel. É um papel de base muitas vezes invisível, mas o resultado é muito visível. A gente tem que entender que quando a gente investe, a gente consegue dar um pulo quântico, que a gente fala assim, na qualidade de vida de uma sociedade através do esporte. E quando a gente fala também da questão de que não tem mais campo de várzea, que eu trouxe o exemplo do Tinga agora há pouco, tem a questão da segurança também. Sim. A gente saía para a rua. As crianças atualmente têm sérias limitações para sair para a rua, sim, mesmo nas comunidades, né, mais afastadas, mais humildes, até lá. Aliás, lá muitas vezes tem um outro perigo à espreita, que são os integrantes de crimes organizados. E mais um exemplo de que, dando esta possibilidade para crianças, adolescentes, de repente eles não vão para o crime também. Exato. Isso é muito importante. Né? Um jovem ocioso é presa fácil para o crime, né? Então a gente precisa ocupá-los com qualidade. O esporte acho que tem esse papel também. É claro, a gente fala a Secretaria de Esporte e Lazer, a gente também pode tornar o lazer. A gente tem até umas parcerias com outras secretarias, né? Secretarias da Cultura, Secretaria de Educação. A gente tem diversos eventos em conjunto. E eu vou falar um pouquinho de uma das iniciativas, uma das principais iniciativas que a gente tem ali, que é de 2026, que é o programa Premia Poa. 2026, é de agora, então? De agora. Ele foi lançado semana passada. Então, a gente está aceitando as primeiras inscrições do programa. E algumas pessoas nos procuram para perguntar do que se trata o programa Premia Poa, porque ele não é autoexplicativo, as pessoas precisam entender como ele funciona. Ele é muito simples e eu posso dar algumas informações importantes para as pessoas entenderem o que é o programa Premia Poa. Por que ele criou-se um programa e por que ele não é um projeto de curto prazo, com início, meio e fim? Ele é um programa porque a gente identificou uma carência, é uma carência social no âmbito do esporte. E aí eu acho que vai ao encontro do que tu falaste aqui, sobre a falta dos campos de várzea, sobre a falta de estrutura pública para a gente daqui a pouco fomentar como era antigamente, né? E claro, há questões de segurança, pode ter questões culturais, a questão social que a sociedade muda, né? E a gente acaba se afastando do esporte. E a gente tem que trabalhar para inverter essa rotina. Então, a gente, identificando essa carência, a gente foi ver por que temos menos eventos, por que a gente tem menos pessoas se engajando no esporte, como foi há décadas atrás. E a gente foi identificando. São questões sociais, são questões até econômicas, muitas vezes, porque as iniciativas, elas vêm uma vez, faz a segunda edição e a pessoa não consegue tornar um evento esportivo sustentável, ela desiste. E aí, novas lideranças vão ter que vir e a gente nunca consegue fazer um trabalho consistente ao longo do tempo. Então, a gente, identificando as lideranças, conversando com as pessoas, os líderes comunitários que promovem eventos esportivos,
uma das principais carências é o custo, são os custos do evento. O custo com premiação, o custo com a sonorização eventual, o custo com alguma cobertura, como a gente fornece ali, os toldos que a gente colocou dentro dos kits para a estruturação do evento esportivo. Então, a gente, dando esse suporte para a comunidade já tem um custo a menos. Os líderes que fazem esse tipo de evento, eles têm um custo menor. Então, a gente criou um formulário, a pessoa vai se inscrever nesse formulário, vai inscrever ali, eu tenho um torneio, um campeonato, uma copa, qualquer evento esportivo. Ele vai inscrever o evento dele nesse formulário, vai dizer para quantas pessoas, quando, onde, vai dar as informações básicas do evento dele. E a gente vai receber essas informações, nós temos constituída dentro da Secretaria uma comissão julgadora e vai avaliar os critérios ali de a importância social do evento, até quantas pessoas ele atinge. A relevância social, posso dizer. A gente vai avaliar e vai identificar 3 projetos por mês ao longo de todo o ano, ou seja, serão 36 projetos contemplados ao longo do ano, que esse é o primeiro projeto, que é piloto, então são somente 36, parece pouco, mas são 36 iniciativas que vão ser contempladas com troféus, com medalhas, com sonorização, tudo. E o todo, cobertura, um todo 5x5. Que é toda a estrutura, ali para o principal para o evento acontecer. O organizador do evento vai se preocupar com as inscrições, com a parte esportiva propriamente dita, e vai se preocupar com o entorno, ali, com divulgação. E aí a prefeitura também pode ajudar na divulgação, porque o apoio institucional faz parte também digamos assim, desse subsídio que a Secretaria está dando para o organizador de evento lá da ponta. Deixa eu só te pegar esse gancho aí para te dizer o seguinte... Era, ou é ainda, até o processo ter o start realmente, né? Na prática, ele está tendo agora, mas era um drama quem queria organizar alguma coisa, porque pedia ajuda da prefeitura em alguma coisa e já tinha que correr atrás de patrocinador e tinha que não sei... As pessoas ficavam tão envolvidas que eu tenho certeza que muitos destes projetos, muitas dessas iniciativas acabavam morrendo pouco depois de nascer, ou não nasciam. Porque é difícil mesmo, é difícil, envolve esforço, envolve suor e envolve custo. E nas comunidades a gente sabe que existe limitação econômica, logicamente, então a prefeitura estende essa mão para essas pessoas. Dando esse suporte, a gente, ao identificar, a gente buscou uma saída, é um recurso ainda limitado, porque a gente está fazendo um teste em 2026. Sim, é o projeto piloto, né? Exato, se der certo, houver engajamento, o retorno for positivo e a gente conseguir fazer aquela parceria, porque é uma parceria. Porque, na verdade, existem algumas contrapartidas que o organizador tem que fornecer também, porque é dinheiro público, tem um caráter social, como, por exemplo, a responsabilidade socioambiental. O organizador, quando receber o material, ele está recebendo um material que é de dinheiro público, a gente tem uma responsabilidade com isso. A gente tem que suprir o interesse público. Então, algumas vagas sociais no evento dele, daqui a pouco a gente pode se indicar projetos sociais para participar do evento que foi contemplado. Mas isso tudo na inscrição lá, ele já vai ter acesso, inclusive, porque ele tem que ter o conhecimento de tudo. Exatamente. Né? Contrapartida socioambiental, que eu acho uma das coisas mais importantes, e a gente está criando um documento da Secretaria de Esportes, que é a responsabilidade quanto à coleta adequada dos resíduos, a separação do lixo e a não deixar resíduos pós-evento. Esse é um dos dramas sociais, eu acho que não só de Porto Alegre, é um drama principalmente das grandes cidades, onde grandes eventos vêm, promovem o evento e todo mundo vira as costas e fica o lixo ali para o servidor público da Secretaria de Serviços Urbanos, do MLU, está fazendo a limpeza, que não é exatamente para isso. É tipo assim, esse problema não é mais meu, agora é de alguém que resolve. O organizador do evento é responsável pelo resíduo que o evento gerou. Ótimo. Então, ele tem uma responsabilidade tanto da separação do resíduo quanto na destinação. Ele não pode deixar resíduo para trás, ele tem que entregar o espaço público como ele pegou, ou melhor do que ele pegou. Então, a gente precisa ter esse vínculo, esse comprometimento do organizador de evento também com o socioambiental, porque eu acho que não precisa nem falar, né, da importância que é a gente cuidar do nosso meio ambiente, como se fosse a nossa casa, né? Então, acho que isso é uma das principais contrapartidas que a gente considera, e quando ele recebe, ele vai ter que se comprometer com isso também. Então, isso é uma das contrapartidas, né? As vagas sociais, a questão socioambiental e a questão institucional. E aí a gente vai poder ajudar na promoção do evento dele, e ele vai fazer também, ele vai estar ali com a chancela da Secretaria de Esportes, o que dá também uma certa credibilidade para o evento. Eu disse, a Secretaria está participando junto, ou seja, é um evento com responsabilidade socioambiental, um evento que está institucionalizado, então o organizador também já está intrínseco dentro da sua responsabilidade de fazer as coisas da maneira mais correta possível. Né? Denis, me corrija se eu estiver errado, mas ouvindo tudo isso,
eu tenho a clara noção de que é um baita projeto para envolver, inclusive, a iniciativa privada. Boa, parceria. Já que o assunto é parceria, né? Aí você falou da parceria com a comunidade, com os participantes, enfim, com a responsabilidade dos organizadores, mas é uma bela porta de entrada para a iniciativa privada, não claro acha? Que sim, claro que sim. Acredito que ninguém faz nada sozinho, né, Glauco? A gente sabe disso. Parece um chavão, mas é verdade, é muito real. Então, a gente, quando faz a parceria do privado com o público, a gente consegue revitalizar os espaços públicos, a gente consegue promover grandes eventos, eu posso citar alguns depois, que já estão previstos, já estão em construção dentro da Secretaria, grandes eventos, agora em março, um dos maiores eventos do mundo, na área do esporte, vai acontecer agora aqui em Porto Alegre, no final de março. Então, a gente tem essa construção não é possível fazer sozinho. Então, a iniciativa privada, o poder público se une e faz esses grandes eventos, dá um retorno social grande, um retorno econômico grande, e o Premia Poa, que entra lá na comunidade, onde, em geral, o poder público pode faltar em alguns momentos. Eu sou cria de comunidade, então eu sei bem o que é a escassez que permeia a periferia. E aí tu quer promover um evento, como tu bem falaste agora há pouco, tu quer promover, tu desiste pela dificuldade, porque não são só as dificuldades financeiras, mas também há as dificuldades. As financeiras são as principais. Então a Secretaria dá esse suporte e resolve. Então a gente fala um pouquinho sobre as parcerias. Acabou de ser revitalizada uma entrega agora da Esmamus, lá da Orla de Ipanema. Ah, sim. Então, uma obra que custou 12 milhões de contrapartida de ente privado. Então, são as parcerias. A gente precisa entender a importância dessas parcerias, porque o ente público não vai ter recurso suficiente para fazer todas as melhorias que nós precisamos. Eu sou cria do Parque Marinha do Brasil, jogo voleibol, é a minha paixão o voleibol. Eu sou ligado ao esporte não só por trabalhar na secretaria. Eu tenho uma ligação ao esporte de vida, porque além de um hobby, hoje é o meu lado profissional. Então, o Parque Marinha é algo que eu tento sempre estar ajudando e colocando. A gente precisa renovar areia, a gente precisa botar tela nova. Aí eu entro em contato com outras secretarias, a gente tenta fazer aquela união de forças e tentar entregar algo melhor lá no parque. Agora a gente está vou até falar para o pessoal do voleibol aqui, o pessoal lá no Ipanema, nos próximos dias. No bairro de Ipanema? No bairro Ipanema, na Orla de Ipanema, estão sendo colocados os postos de voleibol. Então, aquela turma que joga voleibol lá na Orla de Ipanema, com aquela orla linda, revitalizada, que está sendo entregue essa semana. Semana que vem, nos próximos dias, podem me cobrar, serão instalados postos de voleibol lá. E eu estarei lá para bater uma bolinha também. Olha, isso vai ser importante para nós. E aquele ambiente é sensacional. Bom, a gente está falando do verão ainda, né? E aquele cenário... a gente lembra tudo que passou, logicamente, mas aos poucos a coisa vai entrando nos eixos, né? Muito. As coisas não são na velocidade que a gente queria, né? Não que são. As coisas são difíceis, são burocráticas, mas como a gente falou das parcerias, é importante. Mas vamos falar um pouquinho de eventos esportivos. Eu fiquei muito curioso, porque é o seguinte, dos eventos, então tem o plural aí, e grandes eventos. Bom, aí eu já fiquei em dúvida. Quais eventos? O ano passado, nós entregamos na Secretaria 425 eventos. São dados oficiais, entreguei já para a gestão municipal para eles trabalharem com esses dados. São 425 eventos oficiais que passaram pela caixinha lá da Secretaria de Esportes. Então, a gente tem... Só que desses 425, ele é separado por eventos privados, eventos nossos, que são eventos da Secretaria, e tem eventos em parceria. Mas a gente falando dos grandes eventos, eu digo os eventos que são a nível nacional e internacional, a gente vai ter agora, a partir do dia 21 dia 20 já, né? 21, 22, 21, 22, 28 e 29. São 2 finais de semana. O STU, que é um dos maiores eventos na área do skate do mundo. O maior do Brasil, um dos maiores do mundo. Os astros do skate esse ano em nível nacional. Então, os astros do skate nacional estarão desembarcando em Porto Alegre. Os maiores atletas de skate do Brasil estarão aqui na nossa aula. Aliás, parênteses, parabéns para nós, para todo mundo, porque afinal de contas, todo mundo que é daqui, a gente está se tornando referência também nessa questão do skate, né? É mencionado várias vezes Porto Alegre como sendo uma fonte inspiradora e um local, um palco para se realizar cada vez mais eventos. A maior pista de skate da América Latina está em Porto Alegre. A gente precisa fazer um bom uso disso. Não é só para falar bonito, aquilo ali é para fomentar o esporte mesmo, trazer atletas para criar inspiração, para criar aquela vibe de eu faço parte de algo grande. Assim como a corrida de rua, né? A corrida de rua é um caso à parte, um capítulo à parte da cidade de Porto Alegre. Corrida de rua também. Aí eu já ouvi de atletas do skate que morariam em Porto Alegre, atletas consagrados, tá?
morariam em Porto Alegre só para poder treinar naquela pista. E muitas vezes a gente não enxerga o valor que tem um espaço daquela qualidade, porque a gente é daqui. Então a gente às vezes a gente olha mais para a grama do vizinho e não olha para dentro de casa muitas vezes. E a gente, quando vê relatos de pessoas de fora valorizando o nosso espaço, aí tu te orgulha e diz, eu sou gaúcho. É verdade, é verdade. A gente precisa se orgulhar. Por isso que eu falei antes, vamos puxar aqui uma brasa para o nosso assado, e aí vem o skate, mas a corrida de rua, é claro que vem à cabeça já. Corrida de rua é disparado hoje uma modalidade mais praticada do Brasil e é a mais praticada em Porto Alegre. A gente não está longe disso. Em 2023, foram 30 corridas de rua em Porto Alegre. Em 2024 foram, vou lembrar dos números, são 45 corridas de rua. 45 em 2024 foi um ano atípico, ano de enchente. Isso que eu ia dizer, mas 2024 teve tudo isso. 45, segundo semestre. Sim, segundo semestre. Segundo semestre, mas o ano inteiro foram 45 e 24. Em 2025, pasme, 91 corridas de rua, 102% de aumento de 24 para 25. É uma explosão. 2025 até eu corri numa corrida de rua. E vai continuar correndo, porque agora vai ter muita oportunidade. Então, a gente tem mais de 100% de aumento de um ano para o outro e a tendência é só aumentar. O nosso gráfico ele é crescente. Então, em 2026, a tendência é que passemos de 100 corridas de rua. Se tu considerares que nós temos 52 semanas no ano, são 2, 3 corridas por final de semana. Não é só na orla, porque a gente não tem como fazer só na orla, não há mais espaço. Não, aquele aí não é questão da prefeitura, porque a prefeitura também não domina tudo, mas tem páginas especializadas neste esporte, né, que dá o calendário. Sim. E aí a gente vê, mas tem corrida que não é na hora, a corrida está partindo aqui, não sei de onde, do Moinhos, e vai não sei aonde, porque é de uma empresa tal. Isso. E ali tem toda a relação. Vai lá no buscador, é só ir no buscador e saber. Corridas de rua de Porto Alegre. Pode acessar também o site da Secretaria de Esportes. Tem e também? Ali vai ter o calendário de corrida de rua. Que ótimo. Ali vai estar informado com dia, local, hora, eu não sabia tudo certinho. Que dava para ter ali toda a relação. Sendo atualizado semanalmente, pra gente, porque sempre entram corridas novas. Barbado. Então, assim, pode acessar o site ali que vocês vão estar informados sobre as corridas de rua. Por que é a capital das corridas de rua? Porque um vereador fez um projeto de lei, isso foi consequência. A verdade é que nós somos a capital da corrida de rua pela voz dos próprios atletas. E aí vem gente do Brasil e do mundo correr em Porto Alegre. E por que eles vêm correr em Porto Alegre? Para baixar pace. Porque aqui é plano, umidade do ar adequada, sem falar que a nossa orla é maravilhosa. E nós temos todas as qualidades que indicam o melhor local para se correr, um dos melhores lugares do mundo para se correr. Corrida de rua. Então, a gente, aqui no Brasil, é indiscutível o local mais apropriado. E a estrutura, né? A gente tem rede hoteleira, tem restaurante, tem hospitais. Aí nós vamos falar do que o evento esportivo traz de benesses para a nossa cidade. Inclusive, porque quem diz isso, que Porto Alegre, a capital, não é só os corredores daqui. São os corredores de fora. Sim. Também tem essa influência de quem é especializado, digamos, no assunto, de elogiar e dizer assim, não, o ano que vem eu vou estar em Porto Alegre. Mas não é só na Maratona Internacional. Criou uma tradição. Exato. Pega aquele calendário que a gente falou agora e faz uma coletânea. Essa dá. E as pessoas acabam elegendo Porto Alegre, os corredores, para vir para cá. Movimenta muita gente, Glauco. Só para ter uma ideia, eu vou citar 2 corridas que são as maiores de Porto Alegre. A Maratona Internacional de Porto Alegre, em 2025, tivemos 25 mil pessoas inscritas. Em 2026, vamos ter 32 mil. Essa é projeção, pode passar. 32 mil pessoas na Maratona Internacional de Porto Alegre, dia 31 de maio, se não me falha a memória. Poxa. Isso já está certo. E nós temos a Maratona New Balance, que é a segunda. Isso. Que é 15 mil já esse ano. O ano passado foi 10 mil, esse ano vem para 15, com uma possibilidade de ir a 21 mil pessoas. Isso para citar 2 corridas. Sim, acho que vocês vão ter bastante trabalho. Eu acho também. Eu acho que nós vamos ter que dobrar. Não quero dizer nada, mas eu acho que vocês vão ter que correr. Mas não correr... Não, correr em todos os sentidos. Exatamente. Em todos os sentidos. Denis, te pedir licença. Claro. A gente vai ter que fazer um intervalo por causa do nosso tempo aqui. A gente não adianta correr depois, tem que correr na orla. Mas em seguida a gente volta falando sobre essas iniciativas, tá, de eventos esportivos feitos pela Secretaria de Esportes de Porto Alegre. E aqui a gente já abordou um pouco do calendário, mas temos muito a falar ainda. Até porque o Denis disse eventos. Tem mais. Eu imagino que tenha muito mais. Muito mais. Então se prepare aí, se ajeite, porque a gente já volta aqui no Visão 360 com mais estes eventos. É rapidinho.
Visão 360 de hoje fala de coisa boa, entretenimento, esporte, saúde, educação. Mas como assim? Está tudo junto quando a gente aborda a questão dos eventos esportivos com o Denis Andrade Pereira, coordenador de eventos da Secretaria de Esportes de Porto Alegre. E por que isso? A gente já frisou, né? Um evento esportivo, ele congrega e tem uma finalidade social muito grande, é a questão de saúde, é a questão de educação, porque a gente está tirando principalmente crianças e adolescentes da rua. Mas você falou, Denis, antes do intervalo, em eventos. Porto Alegre entregou em 2025 quantos? 425 eventos. 425. Amadores, sem considerar Grêmio Internacional, nada disso. Isso nem entra nisso. Isso só nos amadores. Só dos eventos que passaram pela Secretaria de Esportes, que não é o caso dos eventos privados, que eu digo assim, né? Grêmio Internacional, ou os eventos dentro dos clubes, isso nem é computado. Os clubes de tênis aqui. Isso nem é computado. Estou falando dos eventos públicos. Eventos, tá. Então, imagina, é muito mas aí evento. É muito você mais disse assim, esse ano promete, e falou em eventos. Isso. Aí deu uma pincelada, mas e aí? O que mais? Esse ano, a probabilidade e a nossa meta é bater todos os recordes no número de eventos e espero que não só no quantitativo, mas também no qualitativo. A gente quer também melhorar a qualidade dos eventos, melhorando estruturas e tudo mais. A gente terminou o ano de 2025 com 425 eventos que nós participamos da construção. Agora, em 2025, a nossa projeção é passarmos de 500 eventos. 2026. 2026. E passarmos de 500 eventos. Por que essa projeção? Porque o gráfico mostra um aumento. Não tem como. É uma tendência. Mas isso por causa da demanda? Por causa da demanda e porque a gente está melhorando a estrutura. Assim como a gente está buscando mais recursos para o esporte, a gente também está melhorando as parcerias. As pessoas já estão nos procurando na secretaria com viagem a aumentar os eventos. Então, líderes que montaram 2, 3 eventos em 2025 já estão nos procurando para praticamente dobrar esse número, de entregar mais, porque deu certo. A parceria que dá certo, tu replica e aumenta. Eu tenho curiosidade, esses líderes que você menciona, são pessoas abnegadas, são pessoas que já estão nesse meio e acabam investindo mais a partir do momento que tem mais estímulo, é isso? A maioria, sim. São pessoas que são lideranças informais, naturais. São pessoas que já montam eventos. Líderes comunitários, associações que não necessariamente são esportivas, mas que promovem eventos esportivos também, que usam, por exemplo, o nosso principal equipamento esportivo, que é o trecho 3 da nossa orla, que é um equipamento com 5 quadras de futebol 7, quadras de basquete, futebol de areia, quadras de voleibol, de beach tênis, de futevôlei, dá para fazer tudo naquele complexo, no trecho 3 da nossa orla, que vai da Ipiranga até próximo do Beira-Rio. Todo aquele espaço ali é o nosso principal espaço esportivo, é onde mais se faz evento esportivo em Porto Alegre, gerido pela Secretaria de Esportes. Então, a gente tem todo aquele espaço, mais o Parque Marinha, que fica ao lado, como 2 dos principais espaços esportivos onde se promovem eventos. E as pessoas entenderam que aquele espaço é bom para fazer eventos. Acesso fácil, as pessoas, principalmente o Parque Marinha do Brasil, extremamente arborizado, um espaço para convivência que não só para eventos esportivos, e também os eventos de lazer, a gente coloca tudo concentrado ali. E hoje, acho que 7% de todos os eventos que se promoveram em Porto Alegre foram no Parque Marinha. E 23% de todos os eventos esportivos foram no trecho 3 da orla. Então, nós temos mais de 30% de eventos da cidade foram feitos naquela região. Então, o pessoal descobriu, e as pessoas vão falando, e as pessoas vão entendendo, deu certo o meu evento lá. E as pessoas vão aumentando. E a gente também está tentando fomentar essa divulgação, e através do Prêmio Apoa, que vem nesse sentido também, trazer pessoas para se tu não está montando evento por causa da dificuldade estrutural, a Secretaria vai suprir essa tua necessidade. Inclusive com a cedência de espaços públicos e organizados e agendados para ti não ter nem custos com espaço. Sabe por que eu acho importante a gente ressaltar isso? Porque muitas vezes as pessoas pensam o seguinte, não, eu vou fazer tal coisa, o governo municipal, o poder público tem que botar dinheiro. Eu tenho uma ideia de um projeto aqui, a prefeitura, eu vou lá porque tem que botar dinheiro. Só que dinheiro não é algo que está abundante, digamos assim, para não falar outra coisa. É um bem finito. Está bem escasso. Vocês não lidam diretamente só com dinheiro. Claro, né? que não, claro que não. Tanto é que para o vulto que a administração pública mexe, para o orçamento que tem um município como Porto Alegre, o Prêmio Apoa, por exemplo, que está movimentando as comunidades, custa no ano R$90 mil. É ridículo. É um valor irrisório para um projeto piloto, é claro, nós queremos triplicar no mínimo esse valor para o ano de 2027. Mas a gente tem um recurso muito pequeno, com um resultado muito grande, porque muitas vezes não é
o dinheiro propriamente dito. Muitas vezes a gente fica preso nessa do não tem recurso, não tem dinheiro, não tem orçamento. Só que muitas vezes é um carinho, é iniciativa, é um suporte. Daqui a pouco, suporte de RH. O que eu digo isso? Os servidores conseguem... A gente que trabalha com eventos, a gente todo final de semana está trabalhando nos nossos eventos. E eventos que a gente faz em parceria, a gente também pode dar suporte com apoio dentro dos eventos. A gente também dá suporte. Desculpa, eu não entendi. O RH, como é que é? RH que eu digo é os recursos humanos, nós. Tá, eu, assim, de participar, de se envolver e não ajudar na necessariamente entrega. De entrar com um aporte ajudar de recursos. na entrega, muitas vezes não é recurso. Sim. Muitas vezes é esse o suporte, com o meu conhecimento técnico. Eu trabalho com esporte há muitos anos, tem professores de educação física que estão conosco lá trabalhando nos eventos. Sim, até também. porque uma organização de um evento é complexo. É muito Por mais complexo. que seja um evento, vamos fazer ele na hora, uma coisa no final de semana com a gurizada para, sei lá, uma modalidade. Claro. Não muitas é assim. vezes, e o apoio institucional, muitas vezes, o que é o apoio institucional? É ajudar a divulgar o evento, um evento em parceria. Nós temos lá, exemplo, tá? Copa das Favelas, por exemplo. Fica lá na comunidade, eles são lideranças da própria comunidade que se organizam e movimentam. E a Secretaria pode ajudar de que forma? A Secretaria ajuda, inclusive, com apoio institucional. O Premia Boa vem para ajudar também com a estrutura, com premiação e estrutura, mas o apoio institucional, ele sempre existiu, só que a gente está fomentando mais isso, a gente ajuda a divulgar o evento nas redes da Secretaria, por exemplo, e isso dá uma visibilidade muito maior para o evento, as pessoas se engajam muito mais, é inevitável. Então, uma engrenagem que a gente consegue movimentar através da Secretaria, que estava adormecida. Uma dúvida só, é que a gente falou tanto em Orla, né? Trecho 3, parque e tal, mas ela interioriza mais também. Por exemplo, se for fazer lá na Restinga, fazer na Lomba, no Lami, em Ipanema, a gente vai, descentraliza sim, tanto que os centros comunitários estão também recebendo alguns dos eventos, né, que são todos espalhados pelas periferias da nossa cidade, né. Então a gente tem o Secores lá na Restinga, tem o SEV no Jardim Ingá, o Secopan, nós temos várias unidades. Falou desses nomes, me lembrei das piscinas públicas. Então, Ceprima, né, Secoflor. Isso, então nós temos os centros também, e as entidades privadas também podem fazer, como as associações, os centros comunitários próprios. Pois como é que funciona quando alguém, uma pessoa dessas que quer organizar, ou que já organiza, mas pensou assim, eu preciso fazer, mas eu preciso fazer na sede da entidade tal, e é uma entidade privada. A Prefeitura consegue apoiar nesse sentido também? O apoio é sempre, essa parceirização, ela é sempre bem-vinda e a gente sempre procura construir. Então, muitas vezes, a gente tem clubes parceiros, inclusive, que já cederam espaços para poder fazer eventos, não só nossos, eventos de Mas não tem parceiros. contrapartida financeira nenhuma? Não se mexe com o financeiro. Sim. A gente fala sobre a entrega e aí as contrapartidas, muitas vezes, elas são institucionais. Sim. São de visibilidade, de conexões, de novos contatos. Todo mundo sai ganhando, porque está fomentando o esporte, está ajudando a tua marca está aparecendo. Não só do clube, estou falando das pessoas também que estão ali patrocinando, ajudando, apoiando. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Então, a gente movimenta a sociedade, todo mundo ganha porque está tendo visibilidade e a gente está conseguindo fazer o serviço social que a Secretaria tem a obrigação de fazer, que é atender ao interesse público. Então, o caráter social acho que é o mais importante. Sabe o que eu lembrei também? Mas bem lá do fundo do baú, eu tirei uma coisa aqui que me lembrei agora de uma pessoa que foi, né, expoente da nossa ginástica, Daiane dos Santos, que praticava na pracinha ali do Sete. Foi vista, logicamente que a gente está falando de uma exceção. Muitas destas crianças ou muitos desses adolescentes acabam não indo para o esporte, porque não tem condições, porque não tem incentivo, porque não tem o cenário que propicia isso. Muitos nomes que a gente sabe que começa como João Derli, né? A gente tem muitos nomes da ginástica, de outras modalidades que se dão bem. Eu acho que o que a gente tem que melhorar e muito nos últimos anos, a gente enfraqueceu muito na nossa estruturação, porque a gente está perdendo talentos. A gente perde talentos para outros estados. Eu sou do voleibol, eu amo voleibol. Saem daqui e vão para outros lugares. Se destaca, vem alguém com mais estrutura e leva embora. E isso tem acontecido. No voleibol acontece muito, no basquete acontece muito. A gente está com um grande problema nos esportes coletivos nesse sentido. Então, eu acho que vale o alerta, não só para o poder público, mas para os clubes, para a gente conseguir dar o suporte, um suporte melhor para os atletas, quando eles começam a tentar fazer carreira e tentar fazer aquela representatividade que a gente é tão carente, sabe? Porque senão a gente fica só no futebol, e a gente esquece que o esporte ele tem um leque de opções e modalidades que a gente precisa prestar atenção. E todas essas modalidades nos dão retorno.
Então, a gente precisa entender, quando a gente fala de skate, Glauco, e a gente faz um evento tão grande de skate na Orla como vai ter agora em março, e o retorno ele é tão insignificativo, e os grandes atletas vêm tudo de fora, e a gente daqui a pouco perde talentos aqui, porque a gente não tem a estrutura necessária, não basta ter uma pista. Tu precisa ter condições para esse atleta fazer a carreira dele, fazer os treinamentos, ter qualidade de vida dentro do esporte que ele escolheu para viver. Então, a gente precisa pensar nisso. Estou falando do skate, mas eu poderia estar falando do voleibol, poderia estar falando do ciclismo, poderia estar falando de diversas coisas. Estamos reativando, entre tantos eventos que a gente teria para falar aqui, a Volta de Porto Alegre vai ser reeditada na sua 90ª edição, são 90 anos, né? Desde 1936, a primeira Volta de Porto Alegre. E agora, em 2026, são 90 anos da Volta de Porto Alegre. A gente vai fazer dia 21 de março agora. Então, é um dos eventos que abre a semana do aniversário de Porto Alegre. É um dos grandes eventos que a gente vai fazer, bem legal também esse evento, que é da área do ciclismo. Tu entende que é muita modalidade. E aí a gente trouxe o futevôlei o ano passado para cá, a Liga Nacional de Futevôlei foi ali na Orla também. A gente tem tanto evento para trazer para cá, a gente está tentando construir, mostrar que Porto Alegre está realmente preparada para receber. Eu entendo também que cabe a nós, gaúchos, cabe à prefeitura, a todos, enfim, mas aqui falando mais especificamente da capital, a prefeitura de Porto Alegre, fazer essa base, porque a partir do momento que há uma base, a empresa de fora, o participante de fora, ele já olha com olhos diferentes. Não tenha dúvida. E isso aconteceu com as corridas, né? Não tenha dúvida. Pode acontecer com o ciclismo, que, aliás, eu até hoje não sei por que a gente não é ainda mais forte, porque esse mesmo trecho que é bom para correr, é bom para pedalar. Claro. Então, potencial nós temos. Nós temos recursos humanos, mas falta alguma coisa que eu acho que ainda tem que dar o start. Mas eu acho que o primeiro passo a gente já está dando. Nós conversando aqui sobre isso já é um grande primeiro passo. A gente tem que identificar que o primeiro passo para curar uma doença é o diagnóstico. É saber então, que a gente saber que a gente tem essa demanda, essa carência. E eu acho que quando eu falei no início do nosso papo aqui, a gente falou sobre a importância de captar os dados e mostrar a importância dos eventos e das atividades esportivas com números, para saber que existe retorno. É que tudo é medido, o né? OTE, que é o Observatório de Turismo e Eventos, que é de São Paulo, mas ele capta dados do Brasil inteiro. Ele tem, como evento esportivo, ele tem o valor do ticket médio, que é o que um turista esportivo gasta quando ele viaja para um evento esportivo, e o que o turista local, digamos, vamos chamar de turista local, mas é o esportista local, gasta quando ele vai num evento esportivo. O ticket médio de um turista local, é o dado, eu não vou chamar de turista, vamos chamar de esportista local, é R$ 243. Que é o que ele gasta com inscrição, com Uber, com tênis que ele tem que comprar, roupa que ele acaba investindo, porque quando tu começa a praticar uma modalidade, tu acaba investindo nisso, Sim. de alguma forma tu Sim. investe, mais ou menos. Tem uma média, esse dado é científico, ele tem um dado que existe lá no Observatório de Turismo e Eventos de São Paulo, ele tem lá que é R$ 243. Se nós trazermos esse dado para Porto Alegre, que é um dado nacional, a gente pode usar ele em Porto Alegre. E eu pegar os 360 mil pessoas que estiveram nos nossos eventos, que esse é um dado nosso lá, 360 mil pessoas estiveram nesses 425 eventos. Nós temos um retorno de 87 milhões de reais para os cofres públicos em movimentação econômica dentro da cidade de Porto Alegre, num ano. Só dos eventos que a gente trabalhou dentro da Secretaria de Esportes, direta ou indiretamente, 87 milhões de retorno, e esse é um número mínimo, porque a gente está usando o ticket médio baixo. Se nós pegarmos uma parcela que viaja, que vem de fora e que desembarca aqui, que pode passar de 10% das pessoas, que o ticket médio é R$ 680, e pegar isso e transformar, nós vamos passar fácil de 100 milhões de reais de movimento econômico graças aos pequenos eventos. Eu não estou falando, Sim, de novo, eu não grandes. estou falando de estádio Arena, de estádio Beira-Rio lotado e eventos da dupla Grenal. Não é disso que eu estou falando. Nós estamos falando de eventos menores, de eventos de comunitários, de eventos aqueles que vêm e acontecem nos nossos espaços públicos. A importância disso... a gente não tem essa noção. A importância disso precisa ser falado. Precisa ser falado. Porque aí nós vamos entender a importância de se investir cada real no esporte. Porque retorna e retorna multiplicado. E a gente falando só de dinheiro, se nós falarmos do retorno social, ele é astronômico. Que não é mensurável Ele não é mensurável, em dinheiro é intangível. mesmo, né? E aí a gente consegue entender a importância quando tu vai numa comunidade onde há projetos sociais ligados ao esporte, com efetividade, com consistência. Tu vai em uma comunidade, é uma outra comunidade. De tu ir numa comunidade tomada pelo tráfico, por exemplo, onde o esporte não tem vez. Tu entende a diferença? É gigantesca. Claro. Até porque construir cidadania não dá para medir também. Não tem o que
dê para medir em dinheiro uma pessoa que deixa de ser um simples ocupante da cidade e um cidadão. E a gente quer isso, né? Perfeito. E eu fiquei pensando agora, com esses números, bom, em eventos pequenos, agora um evento como esse da maratona, que são 30 e... Esse ano teremos 32 mil pessoas na Maratona Internacional. 32 mil pessoas. As pessoas muitas vezes vêm de fora acompanhadas. Sim, sim. O que isso movimenta para uma cidade como Porto Alegre? É difícil até, a gente não tem essa noção. A gente vai olhar hotéis lotados, hotéis todos lotados. O movimento no shopping, no comércio em geral, assim, sempre... Sim, na última maratona eu saí, tinha gente tudo quanto era lugar, assim, frequentando bares, shopping sim, é um termômetro. É onde é. É um termômetro. E a gente tem... Aí tu vai começar a colocar ali o comércio, a parte de indústria, a prestação de serviços, aí são os restaurantes lotados e é tudo movimento. Inclusive o esportista local, a gente pode chamar de turista local. É a pessoa que se locomove dentro da cidade graças aos eventos e essa pessoa também está consumindo. E essa pessoa também está fazendo a roda girar e está pegando Uber, e está pegando ônibus, e está pegando táxi. Está pegando o aplicativo, enfim. Tá Tem um conhecido que participou da maratona, né? E depois estava furioso que não conseguia pegar aplicativo. Por que será? E o furioso entre aspas, porque eu até brinquei. Poxa, coisa boa, cara. Coisa boa, cara. Eu estava despedaçado lá, corri não sei quantos quilômetros, não conseguia ir para casa. Isso é reflexo de um baita evento, entendeu? A cidade é viva agora. E não tem como atender todo mundo. Isso é normal naquele momento, porque tem um fluxo muito intenso. Sem dúvida. Então, a gente tem que entender que a cidade se transforma num evento como esse. Para a gente terminar, Denis, qual seria o grande desafio, na sua opinião? Eu acho que o grande desafio é recurso para o esporte, no sentido de a gente conseguir fazer o esporte ser realmente uma prioridade. Isso não é em Porto Alegre, isso é, acho que no mundo. Mas eu vou falar aqui da nossa tribo, né? Do Brasil para baixo. Então, Brasil, Rio Grande do Sul, Porto Alegre. A gente precisa entender que a gente precisa de estrutura e que quando a gente investe nisso, a gente consegue transformar a sociedade. No discurso é muito bonito, a gente fala que o esporte transforma vidas e transforma de fato. O esporte transforma vidas e quando ela transforma uma vida, ela transforma tudo em volta. Há pouco, um caso bem específico. A gente tem um dos eventos que eu mais gosto, o evento que eu gosto muito de trabalhar, que são os Jogos Abertos de Porto Alegre. Principalmente o de voleibol, que é o que eu mais me identifico. E esse ano a gente teve uma captação de talento que foi incrível lá do bairro Restinga. Hoje ele está treinando na Sojipa, graças aos Jogos Abertos de Porto Alegre. Nós vamos ouvir falar muito desse rapaz. Um rapaz, deve ter uns 16, 17 anos, jogou os Jogos Abertos de vôlei, Japa Vôlei, que a gente chama, né? Jogos Abertos de Porto Alegre, o Japa Vôlei, ele jogou, se destacou, o pessoal do União estava presente, o pessoal da Sojipa presente, olhou, ele hoje treina na Sojipa. Então, eu agradeço muito também o pessoal que pôde abrir essa oportunidade. São pequenas oportunidades que a gente abre para os talentos, mas se a gente não tiver os recursos, a estrutura, o apoio, tudo isso é importante, tudo que envolve tu poder abrir uma oportunidade dessas. A gente transformou a vida de uma pessoa, daqui a pouco transforma a vida de uma família, e através dele serve de inspiração para transformar tudo que ele toca, todo que gira em torno dele. E isso nos motiva a continuar e replicar e continuar buscando ajuda e continuar buscando apoio, suporte e dando suporte para esse pessoal. Então, acho que o esporte, sim, transforma vidas. E não é apenas uma frase pronta, uma frase de uma narrativa construída em cima do esporte. É real. Transforma vidas de fato. E ela transforma vidas não só de quem pratica, transforma vidas servindo de inspiração para quem está em volta ali. Então, quero aqui deixar a minha saudação, obrigado pelo espaço. Uma saudação ao novo secretário, Lucas Elefante, que pôde me dar essa oportunidade de poder falar um pouco. Não sei se corre, entendeu, para fazer vai correr. Atividade vai correr na secretaria e vai correr na nossa ordem. Vai correr. E quero agradecer, claro, muito obrigado, Denis Andrade Pereira, coordenador de eventos da Secretaria de Esportes de Porto Alegre. Que tenhamos um baita 2026, que as coisas se concretizem mesmo. E eu tenho certeza que os recursos, eles virão a partir do momento que as pessoas verem que o resultado aí, é sucesso e vai melhorar cada vez mais, inclusive, o cenário da nossa capital. E assim chegamos ao fim do Visão 360 de hoje, agradecendo sempre a sua companhia. Muito obrigado, bom descanso e a gente se vê aqui na tela da Masper TV. Infinitas possibilidades. Tchau!